porque eu me perdi um pouco da área mais dura da economia, dessa área, né, de finanças, mas eu acho que a gente pode depois pensar em trabalhos conjuntos, enfim, de articular com alunos, né, quem sabe a gente fazer uma parceria ali com o IFE ia ser bem interessante, Claro, e ter esse contato mais direto com vocês. Sim, vamos pensar nisso, muito bom. A gente já está sendo ouvido ou não? Já Sim. estamos. Sim. Estamos transmitindo. Então, quem sabe... A gente está transmitindo pelo YouTube, tá? E também a gente está gravando isso aqui para depois, se tiver alguma coisa, só editar, né? Se der algum problema, porque a velocidade de carregamento não tá tão boa para fazer um webinar, mas eu estou gravando isso também para depois colocar no canal. A gente tem um canal do nosso projeto de extensão, né? São 2 projetos de extensão que fizeram essa parceria aqui para fazer esse webinar, né? A Impro e o de administração pública. Então a gente conseguiu juntar forças aí para fazer esse projeto, né, de divulgação, de convite de alunos. Você quer iniciar o processo, Elaine? Já tinha... Pode ser. Então, eu só queria, para quem está nos ouvindo, né, bom, agradecer primeiramente ao Felipe pela oportunidade, né. Então, esse momento, esse encontro vai ser tratar um pouco do impacto da pandemia sobre a receita pública, né, pensando qual vai ser o impacto sobre as receitas da União, dos estados, dos municípios. O Felipe Salto, então, para apresentar, né, Felipe, depois tu podes também falar um pouquinho da tua formação, mas o Felipe é um economista, formado pela Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, com mestrado em Administração Pública e Governo também pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo, FGV-ASP, é diretor executivo do IFE, né? Então, esse evento vai ser direcionado um pouco à fala do Felipe, mas também vai ter a participação, então, como mediadores, né, da minha pessoa, né, que sou professora Elaine Menezes, da Universidade Federal do Paraná, do curso de Administração Pública, e o professor Thiago Góes, então, do curso de Gestão e Empreendedorismo, também da Universidade Federal do Paraná. E aí eu pensei que a gente poderia fazer essa explanação em 3 momentos, né? Que você, Felipe, então, daria o ponto de partida, falando um pouquinho do IFE, da sua formação e também, né, da questão da receita pública, do impacto da pandemia, então, sobre a receita pública e como também o IFE vem estudando, acompanhando os indicadores de receita pública e a evolução, principalmente nesses meses de isolamento social. E daí, num segundo momento, a gente faria as questões, né, primeiro com a gente, que é mediando essas questões, e depois a gente abriria, então, as perguntas para os alunos e participantes do canal do YouTube, para que a gente depois, então, faça o fechamento. Então, eu agradeço muitíssimo essa oportunidade, Felipe, já de antemão, e eu passaria, então, rapidamente a palavra para que você faça a sua explanação e coloque os aspectos que você considerar importantes desse tema. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, que chegou a mim através do professor Thiago. Quero cumprimentar também a professora Elaine e parabenizá-los aí pela iniciativa. Eu acho que esse é o momento em que a gente precisa ampliar esses canais de diálogo e de conversa com a sociedade, com a academia, com as instituições do setor público e privado, para que a gente possa construir conjuntamente o que vai ser o Brasil pós-pandemia. Como é que nós vamos lidar com esses resultados que são bastante graves, né? Bastante complicados, sobretudo para aquela parcela da sociedade que mais depende da atuação do Estado. Lá na Instituição Fiscal Independente, a IFE, do Senado Federal, o que nós temos feito é estudar a evolução da economia, das contas públicas, da arrecadação, da despesa pública, da dívida pública, tendo em vista os objetivos da instituição que estão fixados em lei. A lei que criou a IFE é de 2016, é uma resolução do Senado Federal, número 42, e os 4 objetivos legais da IFE são estimar cenários econômicos, então isso inclui o PIB,
a inflação, a taxa de juros, a taxa de câmbio. A partir desses cenários vem o segundo objetivo, que é projetar a evolução da dívida pública e do déficit, ou seja, as variáveis fiscais, como a gente chama. E aí vem um terceiro objetivo, que é acompanhar as metas fiscais. O que são metas e regras fiscais? São dispositivos legais ou constitucionais que determinam certos comportamentos para as variáveis fiscais. Por exemplo, a meta de resultado primário, que é receita menos despesa. O limite do teto de gastos, né, que determina que a despesa só pode crescer pela inflação passada, e assim por diante. E um quarto objetivo legal da instituição fiscal independente, que é calcular o impacto de eventos que tenham efeito fiscal relevante. Por exemplo, a reforma da Previdência no ano passado, que foi alvo de uma série de estudos nossos. Também esse ano a crise da pandemia, que a gente tem estudado a fundo, tentado calcular os impactos econômicos, fiscais, e toda a sorte de ações que que sejam tomadas pelos três poderes e que possam ter impactos fiscais. Então o foco da IFE é fiscal. Essa instituição, ela não vem do nada, né? Ela é baseada, inspirada em outros 40 países que têm instituições similares. A mais conhecida é o CBO, que quer dizer Congressional Budget Office, em inglês, ou seja, Escritório de Orçamento Parlamentar, que existe desde os anos 70, lá nos Estados Unidos, vinculada ao Congresso. No nosso caso, nós somos vinculados ao Senado, mas que também tem esse objetivo de acompanhar a economia, as contas públicas e traçar cenários de maneira autônoma, independente, para ajudar, de alguma forma, que a sociedade compreenda melhor o custo das políticas públicas, o resultado das decisões de política econômica e também prestar, ainda que indiretamente, um auxílio, uma assessoria ampla aos parlamentares. A independência da nossa instituição, apesar de ser um órgão vinculado ao Senado, vem do mandato dos diretores. Então, eu, como diretor executivo, tenho um mandato fixo, fui indicado politicamente para ser o primeiro diretor executivo, lá em novembro de 2016, passei por uma sabatina na comissão diretora do Senado e tive que ser aprovado por essa comissão e também pelo plenário do Senado. Então, esse mandato, que é conferido pelo Pleno, ele dá muita força do ponto de vista da independência, porque o político que estiver à frente do Senado, ele não pode simplesmente tirar o diretor da IFE, nem o diretor executivo, nem os outros dois diretores, né? Porque a IFE é dirigida por um conselho diretor. No caso do diretor executivo, a indicação é do presidente do Senado. Tem que seguir critérios de notório saber, de experiência na área, etc., né? E os outros dois diretores são indicados pela Comissão de Assuntos Econômicos, a CAI, e pela Comissão de Transparência e Fiscalização, a CTFC. Então, esses economistas que dirigem a IFE, vocês podem perguntar, mas pode haver uma indicação política. Então, por exemplo, podem indicar alguém que não esteja à altura da técnica, né, que é exigida pelo cargo e tal. Isso pode acontecer. Mas, rapidamente, a credibilidade da instituição seria prejudicada, porque o trabalho da IFE é eminentemente técnico, né? Não é para ser um núcleo político. Então, desde o primeiro dia da nossa atuação, nós já estamos indo para o 4º ano, em novembro deste ano, a IFE completa 4 anos, né, de atuação. Eu até recomendo, já que nós estamos num ambiente acadêmico também, um artigo do professor Roberto Macedo, da FEA USP, Faculdade de Economia da USP, publicado no estado de São Paulo em novembro do ano passado, por ocasião dos 3 anos da Instituição Fiscal Independente. Para quem quiser conhecer um pouco mais da nossa história, do funcionamento da IFE, foi um bom artigo publicado na página A2 do Estadão. Se vocês derem um Google aí, 3 anos da Instituição Fiscal Independente, Roberto Macedo já chega nesse artigo. Então, é muito importante que desde o comecinho a gente já adotou um critério bastante objetivo para a nossa atuação, buscar desenvolver um relatório
que hoje é bastante conhecido, chama Relatório de Acompanhamento Fiscal. Então a gente bolou esse relatório do zero, pensou as sessões que comporiam esse relatório e fixou uma periodicidade que é mensal. Então, já em fevereiro de 2017, nós publicamos o primeiro relatório. Então, a IFE foi instalada no dia 30 de novembro de 2016. Então, rapidamente, a IFE começou a publicar esse relatório mensal, a imprensa começou a utilizar, eu já tinha uma trajetória, e aí falando um pouco de mim também, no setor privado, em consultoria, trabalhei na Tendências Consultoria durante muito tempo, na área de macroeconomia e contas públicas, e fiz muito contato com a imprensa, né? Então, todos os jornalistas econômicos principais, dos principais veículos, já me conheciam. Então, quando nós publicamos o relatório e fizemos uma coletiva à imprensa para divulgar, teve uma boa repercussão. E os jornalistas passaram a ver que essa instituição seria de fato séria e produziria informações fidedignas, né? Projeções, etc. Então, foi através desse trabalho de publicar tempestivamente e com rapidez também esses relatórios que a gente foi conquistando credibilidade junto à opinião pública. E aí, naturalmente, demorou um pouco mais, mas também fomos ganhando credibilidade interna lá no Senado e junto a políticos também da Câmara, aos deputados, né? Hoje, a IFE é bastante respeitada, já se tem uma noção melhor das suas funções, da sua independência, sua autonomia e a importância disso. Basicamente, a importância é porque quando você tem uma instituição que tem essa possibilidade de publicar informações sem necessariamente seguir restrições ou regras político-partidárias, isso dá uma credibilidade muito grande para a informação. E aí pode-se estabelecer um contraponto com o executivo, né, com o poder executivo, pode-se ter uma fonte isenta, né, para buscar entender quais são os resultados da política econômica, da política fiscal. Tem um papel fundamental também de instituições como a IFE, que é exercido nos países em que existem órgãos como esse, que é o de ser uma espécie de watchdog, de cão de guarda, né, das contas públicas. Então, isso tem a ver com as metas fiscais. A IFE, ela não tem poder judicante, como o TCU tem, como as Cortes de Contas têm, o Tribunal de Contas da União, né? Mas ela tem o poder de alertar rapidamente para os riscos fiscais. Então, hoje mesmo nós estamos vendo aí o governo cogitando fazer alterações no teto de gastos, contabilizar os investimentos públicos fora do teto de gastos. Então, isso é tipicamente um fato que vai ser provavelmente alvo de análise da IFE, e a gente vai fazer o alerta se achar que tem que fazer, no sentido de riscos fiscais futuros, né? Pode ser até para o curto prazo ou para médio e longo prazo. Mas é muito importante esse papel de tocar o sinal de alerta, sem alarmismo, obviamente, sempre fundamentado em questões técnicas, em avaliações isentas, mas é um papel, sim, importante que as IFES têm ao redor do mundo. A OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, mantém atualmente uma rede das Independent Fiscal Institutions e dos Parliamentary Budget Offices, que são os PBOs, né? Também mais parecidos aqui com o que a gente chama de consultoria da Câmara, consultoria do Senado, né? Legislativa e de orçamento. Então, essas 40 instituições estão sob o guarda-chuva da OCDE. O Brasil, a nossa instituição fiscal independente do Senado, já foi convidada para participar em 2018, 2019, dos encontros dessas organizações. Então, em 2018 eu estive lá em Seul, na Coreia do Sul, participando do encontro da OCDE, e em 2019 em Lisboa. Então, essa troca de informações também com as outras IFES é fundamental, e é também importante para nós que a nossa IFE, mesmo o Brasil não sendo um país membro, ela tem sido alvo de análises da OCDE. Na planilha da OCDE, que é pública, né, no site da OCDE, se vocês digitarem em inglês OECD IFI, vai levar a um site da OCDE que tem a base de dados das IFES, né, ao redor do mundo.
E o Brasil consta lá. A gente imputa essas informações, manda para o CDE e eles têm, portanto, acompanhado a nossa atuação, o que é motivo de orgulho para nós, porque mesmo o Brasil não sendo país membro, eles estão olhando para a nossa atuação aqui, e até fizeram um relatório recente sobre a atuação das IFES em meio à pandemia, e as ações da nossa IFE, a IFE brasileira, foram mencionadas ali nesse relatório. Então, esse é um pouco da IFE, falei até bastante sobre a nossa atuação, mas quem quiser conhecer mais, a gente está nas redes sociais, no Twitter, tem o meu próprio Twitter, que é Felipe Salto, tudo junto, e tem o @IFEBrasil, IFI Brasil, tudo junto, que é também a conta institucional, né? E aí nós publicamos todas as informações, quando vai sair relatório, quando tem publicação de nota técnica, estudo. Tem o nosso site também, que é senado.leg.br/IFI. Então, e além disso tem o canal no YouTube, que é a Instituição Fiscal Independente, tudo junto. Bom, então para falar um pouco da IFE, acho que deu para ter uma visão geral, e agora é um pouco do cenário de receitas, né, dos cenários fiscais. O que nós estamos vendo é que, provavelmente, nesse ano, o PIB deve ter uma queda de 6,5%, que é uma queda bastante expressiva. Vale lembrar que a economia brasileira passou por um biênio muito ruim recentemente, em 2015 e 2016, uma queda acumulada do PIB de quase 7% naquele biênio, e agora nós vamos cair de novo quase 7%, mas em um ano só. Então, a economia brasileira, que vinha numa trajetória bastante difícil de recuperação, uma recuperação muito lenta, ela foi atingida por essa bomba, né, que é a crise da Covid-19, que atingiu o mundo inteiro, mas que nos pegou num momento de fragilidade, né, de fragilidade do ponto de vista fiscal e econômico. O desemprego não era baixo, o bônus demográfico já se encerrou, então é mais difícil crescer quando a população está crescendo menos, né? A indústria está também numa situação historicamente muito ruim, a ociosidade da indústria aumentou bastante com essa paralisação necessária da economia para combate ao vírus, etc. Então, o quadro geral da economia é muito negativo. E o que isso tem a ver com as receitas, com a arrecadação? Ora, a arrecadação é uma fatia daquilo que a gente produz, daquilo que o país gera de renda e riqueza. Então, quando a economia vai mal, as receitas também vão mal. Então, para esse ano, a arrecadação deve ter um desempenho bastante ruim. Isso vai fazer com que o governo tenha um fluxo menor de receitas entrando no seu caixa, num momento em que ele precisa aumentar despesas. Ele precisa aumentar despesas porque o Estado brasileiro é a única instituição, no meio desse caos que nós estamos vivendo, que tem poder para agir contra o vírus e contra os seus efeitos. Não vão ser as empresas, o mercado que vão agir. Claro que elas também podem, e nós estamos vendo uma onda de filantropia importante nesse quadro todo, mas quem tem a dimensão, o tamanho necessário, o poder necessário para agir em momentos como o atual é o Estado, né? E graças ao fato da gente ter um SUS, um Sistema Único de Saúde integral e universal, é que também existe a capilaridade necessária para que se possa ter essa atuação. Não é só fixar gastos para a saúde no orçamento. E o governo fixou 44,7 bilhões para as ações de enfrentamento da emergência de saúde pública, né? Que é a ação orçamentária voltada para o combate do coronavírus. Aliás, só um parênteses, nós fizemos também um painel, chama Painel de Créditos Covid-19, está lá no nosso site, né? Você entrando no site que eu mencionei, tem logo um banner da Covid, você clica ali, tem painel Covid, e aí dá para ver diariamente como é que estão sendo gastos esses recursos que eu mencionei, os do enfrentamento da emergência de saúde, o da transferência de R$600, né, para vulneráveis, para os informais, e os outros gastos que o governo tem feito. Para vocês terem ideia, o total de gastos que o governo já aprovou e que vem executando, alguns mais lentamente, outros mais rapidamente, já supera 600 bilhões de reais.
para esse ano. Então isso significa que o déficit público ele vai ficar bem mais alto do que ficaria na ausência da crise, porque lembra que eu mencionei que a receita vai ter um desempenho muito negativo, em razão da atividade econômica muito negativa, e a despesa vai aumentar. Então, receita para baixo, despesa para cima, significa aumento do déficit. O déficit nada mais é do que receita menos despesa, né? E a gente pode incluir no déficit as receitas, as despesas com juros da dívida, ou pode não incluir. Eu vou comentar sobre isso. O déficit primário, que não inclui os gastos com juros, ele deve ficar nesse ano em 877,8 bilhões, no caso do governo central. É muito dinheiro, né? Em porcentagem do PIB, se a gente dividir esse valor pelo PIB projetado, isso dá 12,7% do PIB. Então, é um aumento fortíssimo do déficit em relação ao ano passado, é um aumento de 11 pontos percentuais do PIB no déficit, e para o ano que vem, o que se espera é que esses gastos que foram necessários nesse ano, eles não vão ser mais necessários, e aí o déficit volta a diminuir. Então o déficit para o ano que vem deve ficar na casa de 4% do PIB, mas ainda é um déficit elevado. Para vocês terem ideia, essa piora da arrecadação, das receitas, ela também não se concentra só na União. Os estados e municípios também vão perder receita. Por quê? Porque o ICMS, por exemplo, quando você faz uma compra no supermercado, você está pagando ICMS nessa compra. O ISS, que é municipal, sobre serviços, também depende da atividade econômica, depende de quão pujante está a circulação de mercadorias, de serviços, de prestação de serviços pelas empresas, né? E nesse momento houve um período grande de paralisação, que ainda é necessário, a curva de contágio ainda não cedeu, a gente vê que há uma estabilização já há cerca de um mês e meio na curva de contágios e na curva de mortes, mas não há ainda uma queda nas médias diárias. Então isso preocupa, porque ainda se faz necessário o isolamento para que se possa ter uma queda consistente desses números, tanto dos contágios quanto das mortes, e aí então a abertura possa ser mais adequada, mais acelerada, né? Por enquanto ainda não é o caso. Então isso afeta também a arrecadação dos estados e municípios. E aí o que a União faz? Como os estados e municípios não podem se endividar, eles podem tomar emprestado de organismos multilaterais, por exemplo, o Banco Mundial, podem tomar emprestado do BNDES e podem tomar emprestado do Banco do Brasil e da Caixa, do FMI, mas eles não podem emitir títulos públicos. Isso é muito importante, porque a União pode fazer isso. Então, o que acontece com a União? Quando aquele movimento que eu mencionei de queda da receita e aumento do gasto, ele se intensifica, a União roda a máquina de emitir títulos públicos. Claro que isso tem limites, porque se eu emito um título público prometendo pagar juros num determinado prazo, eu vou depender de alguém que compra esse título público. E esse alguém se chama mercado. Pode ser uma pessoa física, pode ser uma instituição financeira, pode ser estrangeiro, pode ser brasileiro. O mercado, nesse contexto de maior incerteza, ele exige prazos mais curtos, porque ele fica com apreensão sobre o que, com medo do que vai acontecer. Então, o que o Tesouro faz? Ele tenta evitar esse encurtamento muito rápido da dívida, dos prazos da dívida, mas como ele tem esse déficit, esse fluxo, né, que é o déficit crescendo, ele precisa emitir esses títulos. O Banco Central pode ajudar, porque o Banco Central também consegue dívida por meio de um instrumento que a gente chama de operação compromissada, né, com títulos que o próprio Tesouro emitiu para ele, para o Banco Central, no passado. Então, essa tarefa de fazer dívida pública não é dos estados e municípios, é da União. E aí, como é que um estado e um município fazem diante dessa crise de receitas? Eles precisam pedir recursos para a União. Por isso que a União fez, o Congresso Nacional aprovou um programa de transferências de 60,2 bilhões de reais para os estados e municípios, que talvez seja insuficiente, a gente vai precisar esperar, mas é um volume expressivo de recursos. Para que essa queda de receitas que os estados e municípios têm
da mesma forma que a União tem, só que eles não podem compensar emitindo dívida nova, eles compensem com essas transferências que vão chegar, que estão chegando, que estão sendo transferidas pelo governo central. Agora, tudo isso, depois que a crise passar, a economia começar a ter alguma recuperação, vai gerar alguns problemas, né? Como é que vai ser o pandemia? O pós-pandemia vai ser um quadro em que as despesas vão estar mais elevadas, porque mesmo as despesas que não têm a ver com a Covid, elas continuam crescendo. As despesas com salários, com previdência, com gasto social. E a receita vai começar a se recuperar mais lentamente. Então, a dívida pública vai estar mais alta. Pela nossa projeção, esse ano a dívida bruta do governo geral deve encerrar em 96,1% do PIB. Em dezembro de 2019, era uma dívida de 75% do PIB. Então, nós estamos falando aí de um aumento de 20,3 pontos percentuais do PIB. Não é pouca coisa, é bastante coisa. O que acontece é que, como os outros países todos também estão passando por isso, a Alemanha está aumentando a dívida, todos os países desenvolvidos estão tendo que aumentar a sua dívida para fazer frente à crise do coronavírus. Então, isso não é encarado como um movimento de deterioração das contas públicas que possa significar aumento de juros, por exemplo. Ao contrário, o Brasil está com um juro muito baixo. Hoje a chamada meta Selic, aquela que a gente vê nos jornais, está em 2,25% ao ano. E a taxa implícita da dívida pública, que é simplesmente pegar tudo que eu pago de juros e dividir pelo estoque da dívida, ela está no acumulado em 12 meses até maio em 6%. Lá em 2016 ela era de 14%. Queda brutal. Isso tem a ver com políticas acertadas do Banco Central de combate à inflação nos últimos anos, mas tem a ver principalmente com uma murcha generalizada da economia doméstica. Uma variável importante, que é o hiato do produto, a diferença entre o PIB observado e o PIB potencial, aquilo que nós poderíamos estar crescendo se todos os fatores de produção estivessem sendo utilizados plenamente, é de 5%. Então, há uma descompressão, há uma economia que está deprimida, né? Não há pressões de demanda. Não há pressão de demanda, não há inflação, porque a inflação está muito baixa. Com a inflação muito baixa, o Banco Central reduz a taxa de juros, porque ele não precisa deixar o crédito muito caro para segurar essas pressões de demanda, de consumo, de investimento. Então, alô, vocês estão me ouvindo? Sim. Então eu vou prosseguir. Então, nesse contexto em que a inflação caiu muito, o Banco Central pôde reduzir os juros e isso ajudou no financiamento. No financiamento do déficit público, porque com juros mais baixos, a dívida precisa ser emitida para cobrir despesas que não foram cobertas por arrecadação, ou que não vão ser cobertas por arrecadação, ela fica mais barata, né? Agora, nós temos que ter cuidado, porque esse juro baixo não é para sempre. Em algum momento, quando a economia começar a se recuperar, ou mesmo se tiver uma crise externa mais grave, que afete as nossas contas externas, as nossas relações com o resto do mundo, isso pode afetar uma outra variável macroeconômica muito importante, que é a taxa de câmbio. E aí, se a taxa de câmbio sobe muito, aquelas coisas que a gente importa, não só os bens finais, mas o que a indústria importa para produzir também, ficam mais caros. Isso gera pressão inflacionária e exige do Banco Central aumento da taxa de juros. Então, vejam que não é trivial. A economia é uma espécie de sistema de vasos comunicantes. E é preciso que as autoridades tenham ciência disso para que no pós-pandemia as ações sejam coordenadas, né? Hoje o governo anunciou uma proposta de reforma tributária com a criação do que tem se chamado de IVA federal, que é um imposto sobre o valor agregado adicionado, né? Unificando dois impostos, que é o PIS e a COFINS. Esse tipo de mudança, se avançar rapidamente, pode gerar alguma melhoria no ambiente de negócios, reduzir custo de produção pela simplificação dos processos e, eventualmente, ajudar a melhorar o crescimento econômico. Mas não é uma coisa trivial. As contas públicas vão estar com um rombo bastante significativo, isso sem mencionar a pressão por novos gastos, né?
há uma pressão legítima, porque, por exemplo, a pandemia não é porque vai chegar em 31 de dezembro que ela vai terminar. O efeito calendário não vai ser respeitado pela pandemia. Pode ser que, se a gente não tomar as decisões corretas agora, essa pandemia se estenda e os seus efeitos para além de 2020. E aí vai ser necessário fazer mais gastos, né? Então, tudo isso precisa ser bem coordenado para que o mínimo de recuperação que se projeta para o ano que vem para o PIB, no caso da IFE, a nossa projeção é de 2,5% de recuperação para o PIB acima da inflação. Então, as receitas também vão ter uma recuperação mais ou menos nesse padrão, para que essa recuperação das receitas ajude a melhorar os resultados fiscais. Então, é preciso controlar esse lado da despesa, fazer a despesa necessária em meio a essa crise, fazer a despesa que é preciso ser feita na saúde, nas transferências para os mais pobres, aqueles que precisam desses recursos estão sem emprego, mas é também preciso ter claro que depois da tempestade vai ter um país para governar. E esse equilíbrio fiscal é uma variável chave, fundamental, para que se possa ter atratividade a investimentos, para que o país possa conseguir continuar tendo dívida que é uma fonte de arrecadação, quando você emite títulos, a um custo baixo, para que os juros não voltem a aumentar. Então, essas são um pouco as considerações iniciais que eu gostaria de fazer, e também a gente pode ir respondendo algumas perguntas e tal, que pode ser também produtivo. Agradeço mais uma vez pelo convite do Tiago, professor Tiago, professora Elaine, cumprimentá-los por essa iniciativa tão importante, e para nós também, do ponto de vista da instituição fiscal independente, é sempre muito bom poder participar de eventos como esse para compartilhar com vocês as nossas avaliações, as nossas impressões, e para que se espalhe mais também a ideia da IFE, que ainda é uma instituição recente e que precisa ser mais conhecida, para que a gente possa espalhar essa ideia da transparência e da responsabilidade fiscal, ou seja, do zelo pelas contas públicas, pelo uso dos recursos públicos. Muito obrigado. Bom, muito bom, muito obrigada. Foi bastante esclarecedor para também demonstrar a complexidade do quadro que a gente tem, né, de quais são as variáveis que vão se articulando e como a gente vai precisar talvez pensar o ano que vem em como gerenciar tudo isso após um certo nível de estabilização do número de pessoas que vão estar infectadas pela doença. Bom, mas como ponto de partida, eu poderia começar, me permite, Tiago? Claro. E daí depois eu passaria a palavra ao Tiago para fazer as considerações, depois a gente vai acompanhando no chat. Quem quiser também fazer algumas questões, por favor, deixem ali registrado no chat e eu posso fazer, ou o Tiago também. Bom, eu, assim, como ponto de partida, tu deste uma pequena pincelada que, no fundo, todos vão sofrer, todos os três entes federados, né? A União, os estados e os municípios vão ser afetados por essas condições de restrição de receita, porque a atividade econômica, frente ao isolamento, também decresceu. De qualquer maneira, nós temos a União com capacidade de endividamento, né? Nós teremos ela como capaz de emitir títulos a dívidas, mas os estados e municípios não. E aí eu te perguntaria, porque eu acompanhei o relatório da IFE agora de julho, né? E acompanhei algumas discussões e a gente percebeu que o governo federal, ele deixou claro que nesses meses de março a julho, ele iria compensar todo o percentual de transferência que ele ia entregar para os estados e municípios os mesmos percentuais do mesmo período do ano de 2019. Então, aí eu te pergunto, bom, isso é para agora, né? De fato, é emergencial. Mas será que a União vai ter essa capacidade de, talvez até o início do ano que vem, continuar dando essas condições para os estados e municípios? E, bom, se os estados e municípios são aqueles que recebem, né, principalmente os municípios, que recebem, né, as pessoas que estão adoentadas,
são esses municípios que vão ter que dar as condições, né, de infraestrutura de saúde. Como é que eles vão fazer frente a isso tudo se a capacidade deles de endividamento é nula, ou até pode acontecer, né? O Senado aqui regula a questão do endividamento, e a gente sabe que o Estado e o município têm que pedir anuência à União, se é que ele vai se endividar, ele tem que pedir anuência, né, ao governo federal. Mesmo se ele entre no mercado financeiro formal, ele tem que pedir à União. Então, eu te perguntaria, esses dois entes vão sofrer mais, né? E se vão sofrer mais, quais são as alternativas? Qual é o conjunto de atores no nível local que poderiam possibilitar, digamos assim, que esse impacto fosse minimizado? Há um conjunto de atores no nível local que poderia auxiliar o Estado nesse papel de reconduzir a economia nos seus trilhos? Essa é a primeira questão. Helene, deixa eu lhe dizer, o ponto central é que, como você bem colocou, os estados e municípios estão numa situação claramente mais frágil, né? Essa fragilidade tem a ver com o fato de que eles têm menos instrumentos para lidar com a crise. Não só com esta crise, mas desde 1997, com a Lei 9496, eles são proibidos de emitir títulos próprios. No meu ver, foi uma decisão correta, porque o modelo federativo brasileiro ele é bastante diferente de modelos como o dos Estados Unidos, em que há uma autonomia para valer dos entes federados. Você chega a ter município que quebram, né, nos Estados Unidos. Aqui não, há uma concentração muito grande de poder na União. E aí, em momentos como o atual, da crise da Covid-19, essa influência e essa capacidade que a União tem, essa prerrogativa de funcionar como uma espécie de árbitro dos conflitos federativos, ela fica mais exacerbada, né? E o que eu acho que está faltando nesse momento é justamente uma coordenação central de tudo isso. Era preciso ter uma espécie de bunker, de comitê gestor da crise que funcionasse, né? Não esse que está aí, que é mais pro forma, mas que fizesse o acompanhamento diário, diuturnamente das ações de todos os municípios e de todos os estados, para ver se o recurso está chegando, se está sendo suficiente, se está havendo desvio, que também pode acontecer, como a gente está vendo nas notícias da imprensa, se os recursos estão sendo superiores ou inferiores à necessidade. Então, a PEC do orçamento de guerra, que foi aprovada pelo Congresso, justamente para dar esses mecanismos, esses instrumentos, ela garantiu um pouco disso, mas o que estava previsto originalmente, que era criar esse comitê central, foi retirado do texto, infelizmente, né? Então, o que nós estamos vendo hoje é uma dificuldade de coordenação, é um problema claro de falta de coordenação. Alguns estados têm maior sucesso no combate à crise, outros têm menos. Alguns têm menos recursos humanos e financeiros, outros têm mais. Quando a União entra fazendo esses 60 bilhões de transferência, mais os 16 bilhões, até 16, né, na compensação no âmbito dos fundos de participação, o FPM e o FPE dos estados e dos municípios, os fundos de participação dos estados e municípios, ela tenta dar uma solução para isso. Mas não basta só transferir o dinheiro, é preciso dar um suporte, um apoio, acompanhar tudo isso, né? A diversidade em termos de capacidade da burocracia local no Brasil inteiro é muito... a variância é muito grande, né? Tem locais que têm uma burocracia muito qualificada, né? E tem outros que nem tanto. Então, esses problemas todos do nosso modelo federativo, eles ficam exacerbados nesse momento. Vai ser muito difícil achar uma solução, não tem solução pronta. Para, a partir do ano que vem, ou até final desse ano, quando acabarem esses recursos das transferências, o problema vai continuar existindo e pode até estar maior, né? Porque essa lei complementar 173, que permitiu as transferências dos 60,2 bilhões, e mais a interrupção do pagamento das parcelas de juros da dívida dos estados com a União, ela é um paliativo, ela resolve o problema temporariamente, mas depois da tempestade, o risco é a gente ter outra tempestade, que é lidar com esses problemas
estruturais do federalismo fiscal, do federalismo em geral, do Estado Federativo Brasileiro. Os estados e municípios precisam, de um lado, ter medidas que ajudem a controlar a despesa, mas eles vão precisar também ter capacidade de recuperar a sua receita. Isso não vai vir da noite para o dia. Então, no após-crise, tentando responder mais diretamente a sua pergunta, o papel da União vai ser ainda maior. Vai precisar acontecer uma nova repactuação, talvez novas renegociações de dívida, talvez novos acordos, né? Tentando não repetir, talvez, os erros do passado, né? Espera-se que não se repitam. Por exemplo, os erros do regime de recuperação fiscal e de outras renegociações de dívida passadas que não atentaram para a necessidade de exigir contrapartidas que fossem críveis, né? E também exigir essas contrapartidas antes de liberar os benefícios, né? É claro que o custo acaba recaindo sempre na União, que é quem tem capacidade de fazer dívida. Mas é bom lembrar que a dívida da União vai estar se aproximando de 100% do PIB depois dessa crise. Então, não vai ser trivial fazer todo esse ajuste de contas em cima do governo central. Vai ser preciso que se encontre, que se formule um plano fiscal de médio prazo, como eu defendi no meu artigo recente no Estadão, no dia 13 de julho, né? Um plano fiscal de médio prazo que ajude a saber qual o rumo da política fiscal, e isso inclui também os estados e municípios. Bom, obrigado, Thiago. Não sei se tem alguma questão, eu tenho mais algumas, mas eu passo então ao Thiago. Eu tenho uma aqui que eu recebi porque o chat do YouTube não estava funcionando, né? Eu deixei ele ativado, mas ele não funcionou. Mas então eu vou fazer a pergunta dessa pessoa, né? Da professora Cíntia. Ela fez duas perguntas aqui, que é a diferença da previsão de crescimento do PIB do FMI e do Boletim Focus. E como é que você vê esse redimensionamento, né? Essa diferença entre o FMI e a previsão do FMI que está em menos 9 e a previsão que você apontou de menos 6, entre menos 6 e menos 7? Essa é uma pergunta. A segunda é muito mais em relação aos produtos de crédito, de concessão de crédito, porque talvez o principal gargalo tenha sido a chegada do crédito na ponta, né, para os pequenos empresários que vão ser os mais afetados por essa crise. Então, além do painel, como é que você vê essa questão da chegada, da burocracia que os pequenos empresários estão enfrentando? Quais são as suas ponderações sobre essa dificuldade de acesso ao crédito, né? O governo, sexta-feira, lançou uma nova MP, hoje a gente já teve uma nova MP aprovada pela Câmara, né, que foi a das maquininhas de cartão de crédito. Então, tudo isso ajuda, mas parece que, embora tenha um contexto de fundo, isso não está chegando. Então, como é que vocês do IFE enxergam, né, tanto esse problema, essa diferença de previsão de crescimento, quanto a questão do crédito não chegar na ponta, né, nos principais, nos agentes mais atingidos, né, que são os pequenos empresários? Olha, projeção é uma coisa muito difícil em momento normal e ainda mais em momento atípico como o atual. Agora, eu discordo plenamente do ministro Paulo Guedes quando ele diz que projeção em momentos como o atual é chute. Ele falou essas palavras, né? Eu acho que isso é um desrespeito à atividade do economista, à atividade dos profissionais da academia, também de outras áreas, né, como administração pública, gestão, etc., que lidam com isso diariamente, com os instrumentos, com estatística, com econometria. Então, são instrumentos importantes que existem e a gente tem que trabalhar com eles. Os dados que existem e os instrumentos que a gente tem. Economia não é uma ciência exata, é uma ciência social. E a gente não tem como fazer experiências de laboratório e ter uma precisão que a gente gostaria de ter. Mas é possível, sim, traçar cenários, e traçar cenários, ainda que eles acabem não se comprovando, ainda que as projeções não sejam exatamente aquilo que a gente vai verificar, mas eles ajudam a precificar os riscos, para cima e para baixo, né, os riscos positivos e negativos. Então, quando a gente traça cenários, por exemplo, queda de 6,5% no PIB desse ano, você tem uma série de premissas que são adotadas, você tem um modelo macro que é adotado e que resulta nesse número. Mas a gente apresenta também um cenário pessimista, que tem menor probabilidade, mas onde o PIB pode cair até 10,2%.
e um cenário otimista, que é um pouco melhor do que o 6,5% que a gente tem, próximo de 5,2% de queda. O IBRE, por exemplo, da Fundação Getúlio Vargas, Instituto Brasileiro de Economia, que é uma referência em projeção de PIB, já começa a falar numa projeção um pouco melhor. O FMI está com 9%, né? Então, assim, esse momento é de muita incerteza, é difícil saber exatamente quanto vai ser essa queda. O que nós temos visto? Os indicadores de maior frequência, os indicadores mensais, porque só para lembrar, o PIB ele é divulgado com uma defasagem grande, né? O dado, por exemplo, do PIB do segundo trimestre, nós só vamos conhecer no final de agosto, né? Então, como é que a gente faz para saber a dinâmica da economia enquanto não sai o PIB? Tem que olhar os indicadores mensais, a produção industrial, as vendas no varejo, o setor a pesquisa mensal do comércio, a PIN, que é a pesquisa industrial mensal, e todos os dados mensais que estão disponíveis. A exemplo do IBC-BR também, que é o indicador de atividade do Banco Central. E o que eles têm mostrado? De fato, parece que a economia deu um mergulho profundo e que agora ela parou de cair. Quer dizer, na margem, como a gente diz, quando pega o mês de maio em relação ao mês de abril, imediatamente anterior, uma pequena recuperação. Só que em relação ao mesmo mês do ano anterior, ainda é uma queda de 14%, 15%. Então, qual que é a grande questão? Se já se iniciou um processo de recuperação no mês a mês, essa é a primeira questão, e a segunda é qual vai ser a velocidade disso, né? E essas questões dependem fundamentalmente do combate à doença, porque quanto mais letárgico for esse combate à doença, quanto mais demorado, quanto mais ineficiente, maior vai ser a necessidade de continuar as políticas de isolamento, e maior vai ser o efeito sobre a recuperação, ou seja, mais tempo a gente vai ficar patinando e não vai conseguir recuperar. Por enquanto, eu acho que a nossa projeção de 6,5% está bem precificada, pode até ser pior, mas houve nessa semana uma onda aí entre os analistas, os economistas, um pouco mais otimista, dentro desse quadro negativo, um pouco mais otimista, ou seja, uma tendência de vislumbrar ou de projetar taxas de queda do PIB um pouco menores para esse ano, né? Agora, ainda são quedas muito importantes, de 5%, 5,5%, mesmo quem está na ponta mais otimista, né? Isso é um quadro muito negativo, certamente. Agora, a respeito do crédito, essa é uma ferramenta importante que o governo tem de ajudar as empresas a passarem por esse turbilhão. Porque muitas empresas, principalmente médias, pequenas e microempresas, não vão aguentar, sem capital de giro, passar por essa crise e depois voltar a restabelecer os seus negócios. Um restaurante, por exemplo, que tem que mandar embora 20 garçons, pode ser que ele não aguente sobreviver todos esses meses sem gerar receita, ou com uma receita bem menor, para depois voltar à carga plena lá em janeiro do ano que vem, ou fevereiro. Então, o papel do crédito é fundamental, porque o crédito ele pode ajudar a cobrir essa ausência de receita nesse momento, para que as empresas possam pagar folha de pagamento, despesas de energia, despesas de água, telefone, etc, etc. Então, o Pronamp, que foi um dos programas anunciados, o FOPAG e o auxílio emergencial às empresas, esses três programas eles tiveram características diferentes. O primeiro que foi anunciado, que foi o FOPAG, teve um erro crasso, fundamental, que é impressionante que tenha sido cometido, mas é o fato de você liberar os recursos para o BNDES soltar para a rede bancária, para os bancos, sem que se garantisse esse recurso, sem que se aportassem recursos no Fundo Garantidor de Operações e no Fundo Garantidor de Investimento. Então o dinheiro chegou lá na ponta, nos bancos privados, e o pequeno empresário ou microempresário que foi tomar esse recurso, ele se deparou com exigências impossíveis de serem cumpridas. Taxas de juros muito altas, ou então exigências de garantias, né, que esses empresários não tiveram condições de apresentar. Por isso que os programas demoraram para surtir efeito. Aí, percebendo esse erro, ainda que demorando para perceber, veio uma segunda tranche de recursos. O Pronamp está tendo relativo sucesso, está conseguindo soltar os recursos, ainda que com uma demora um pouco maior. Então, me parece que depois desses erros iniciais, os recursos estão chegando, né? O que precisa é ter uma avaliação constante disso, frequente, para saber se vai ser preciso
mais recursos ou se esses recursos que foram liberados já são suficientes, mas as políticas de crédito vão ser fundamentais para que a gente não tenha destruição de capacidade produtiva. Uma coisa é você ficar com uma ociosidade, 50%, 40% da economia parada. A outra é, depois da crise, essa ociosidade não ser preenchida. Por que ela não seria preenchida? Porque muitas empresas acabariam fechando, indo à falência, etc. Vai acontecer, mas o que se espera é que essas políticas de crédito que estão sendo tomadas ajudem a minimizar esse efeito, né? E aí o Brasil possa ter algum crescimento no ano que vem, alguma esperança de ter algum crescimento no ano que vem. Felipe, uma outra questão baseada um pouco na questão dos setores produtivos, né? O IFE tem alguma avaliação de tendência de quais setores que vão sofrer mais? Num dos relatórios, vocês traçam que os serviços realmente sofreram mais, né? Mas, assim, a perspectiva para este ano de algum setor produtivo que vai sofrer mais e que daí vocês encarem como sendo um setor que deveria ser uma política mais, digamos assim, direcionada, mas uma política específica de crédito, ou tu achas que para todos os setores econômicos deveria ter uma política global? Qual a posição do Instituto Fiscal Independente com relação a esse tipo de apoio aos diferentes setores da economia brasileira? Olha, já teve uma política específica para o setor de turismo, né, que é um setor afetado muito rapidamente e muito intensamente, né? Acho que foram 5 bilhões de crédito. Então, é preciso ter uma política a partir do ano que vem, talvez de recuperação, de investimentos, de crédito, que vai precisar ter essa dimensão setorial. O que a gente tem que ter cuidado é que essas políticas de subsídios e de transferências, né, para as empresas, elas têm que ser feitas com muita transparência, porque no passado recente nós já tivemos problemas sérios com isso, né? E nos últimos anos os subsídios caíram, houve uma redução desses subsídios, mas talvez o BNDES tenha que retomar um pouco o papel que ele teve no passado, mas com mais transparência, incorporando os erros aprendidos do passado e tendo uma política industrial, uma política de crédito no após-crise. Nesse momento de crise, é algo mais generalizado mesmo, quer dizer, essas 3 linhas que eu mencionei, eu acho que já ajudam, né, a resolver um pouco o problema, e aí é uma questão de acompanhamento também para ver se vai ser necessário algo mais específico. Tiago, tem alguma questão? O áudio está desligado? Não, deu um problema aqui. Só uma questão do... Vocês estão me ouvindo normalmente agora? Sim. A questão do chat do Luiz Fernando. Ele pergunta, né, sobre... Hoje teve um aporte da União Europeia de 750 bilhões de euros para aliviar os danos da pandemia na economia do bloco. Então, assim, você acha que existe a possibilidade de algo próximo disso aqui, junto ao Mercosul? A gente sabe que quase todos os países daqui têm situações bem complicadas, né? Sobretudo a Argentina e Venezuela, que um dia foi um grande player. Colômbia tem seus problemas e Chile também tem danos por conta da pandemia, que agora começaram a acontecer. Então, como você vê essa perspectiva? Você acha que é possível algo muito similar? Ou também a tomada de crédito via algum banco internacional, algum outro órgão multilateral? O que você vê? Olha, eu acho que o nosso problema de dívida hoje é muito mais de dívida interna, né? O Brasil tem reservas internacionais elevadas, é uma situação diferente de outras crises, por exemplo, nos anos 80 e nos anos 90, e tem uma dívida pública concentrada eminentemente na mão de brasileiros, não de estrangeiros. Claro que o Tesouro pode fazer captações lá fora e também pode ter ajuda de Banco Mundial, FMI, mas nesse momento não é propriamente o remédio mais adequado. O que vai acontecer nesse momento é mesmo a emissão de dívida para tomadores provavelmente domésticos, e já está acontecendo, né? E o Banco Central pode entrar também, como já está entrando, reduzindo os juros. Isso permite uma expansão da quantidade de moeda em circulação,
e permite, de certa forma, também o financiamento de uma parte dessas necessidades de financiamento durante a crise. Então, eu não vejo muito essa atuação do FMI, do Banco Mundial ou de outros organismos como algo fundamental, né? Claro que eles são importantes, o BID também, para estados e municípios, mas aí é outra história, né? É uma questão de empréstimos específicos para investimento, tem que ter autorização do Senado, e tem que ter assinatura do secretário do Tesouro, e eles também têm que respeitar alguns critérios de classificação de risco, né, que são calculados, chama-se CAPAG, né, capacidade de pagamento dos estados, dos municípios, para tomar esse dinheiro. Mas é um pouco assim que eu vejo. Posso fazer, Thiago? Tem mais alguma questão? Eu tenho duas agora que são minhas, na verdade. Bom, a gente teve no ano passado, né, a questão da capitalização de mais uma estatal, né, que foi a Engeprom, e depois a criação da Nave Brasil. E a capitalização da Engeprom, ela acabou sendo, né, até anunciada pelo ministro do TCU, do Bruno Dantas, né, como um ponto a ser analisado, né, um desvio, né, um ponto fora da curva na questão do respeito às regras fiscais. Então, no sentido, eu queria saber como você vê, se isso tem mais essa possibilidade de acontecer, sobretudo com setores específicos, com algumas estatais, se o governo tende a usar esse mecanismo, que é um mecanismo que já causou danos, né, tanto em índice de rating para o Brasil, né, sobretudo em 2015, 2016, isso foi uma coisa que pegou, né, causou um estrago para a nossa reputação quanto às contas públicas. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. E outra coisa, o governo brasileiro, em tempos recentes, né, usou o BNDES-Par como um acionista minoritário de algumas companhias. E eu queria saber como você vê porque assim, nos anos 90, o BNDES acabou sendo bem utilizado para algumas campanhas setoriais, né? O agronegócio se beneficiou muito disso, né? A agricultura, mas depois, nos anos 2000, ele teve uma tendência de usar muito mais a questão como um financiador, né? Um acionista minoritário. Eu queria saber qual a sua opinião sobre isso, se o governo brasileiro tende a usar esse mecanismo novamente. Olha, a questão de maior ou menor participação do Estado na economia é uma questão que resvala na política, né? Há uma ideologia por parte de membros desse governo, você tinha uma defesa durante a eleição de que as privatizações salvariam a pátria, até agora não se fez absolutamente nada de relevante nessa matéria, e ainda no fim do ano passado capitalizaram empresas anódinas, né, como essa que você citou. Agora, uma racionalização do Estado, isso sim é uma agenda importante. O que precisa ter, claro, é que um país em desenvolvimento como o nosso, que ainda é muito desigual, não pode prescindir de políticas de incentivo. Todos os países desenvolvidos fizeram e fazem. Só que eles fazem subsídio de maneira transparente. Fazem políticas creditícias, política industrial de maneira transparente. E não como nós fizemos no passado, de uma maneira pouco transparente, passando ao largo do orçamento e contratando um baita problema fiscal, com 500 bilhões sendo colocado no BNDES, sem um acompanhamento claro a respeito das políticas que iam ser realizadas, né? E claro que os técnicos do BNDES são de altíssimo nível e fizeram essas operações como deviam ter sido feitas, né? Só que a escolha política de alocação desses recursos é que foi equivocada. Então, para quem não sabe onde quer chegar, todos os ventos são desfavoráveis. Essa é que é a verdade. E aí você precisa ter uma política de Estado, precisa ter planejamento. Nós perdemos a capacidade de planejar há mais de 40 anos, não é de agora. E a ideia de que a estabilização resolveria todos os nossos problemas é um equívoco. Nós avançamos muito em 94 com o Plano Real, sem dúvida. E o controle da inflação debelou uma boa parte do problema da desigualdade. Porque ao controlar a inflação, você aumentou absurdamente o poder de compra de pessoas que não tinham acesso a mecanismos financeiros de controle ou de neutralização dos efeitos deletérios da inflação sobre os salários, sobre a renda, né? Então isso é indiscutível. Só que apenas a estabilização não resolve o problema de um país. A gente precisa ter crescimento, desenvolvimento econômico, social, produtivo, investimento em educação,
investimento em infraestrutura, e para isso você tem que planejar, tem que ter metas, tem que ter planos não só para o ano que vem ou para esse ano, de cumprir o teto de gastos ou de cumprir uma meta fiscal, mas tem que saber onde a gente quer estar daqui a 10 anos ou daqui a 20 anos enquanto nação, quais são as políticas externas, estratégicas, para que a gente possa voltar a aumentar as exportações de maior valor agregado e também valorizar aquelas exportações onde a gente tem maior vantagem comparativa. Então, não é uma questão de mais ou menos Estado, como foi colocado por esse governo, né, de uma maneira muito ideológica, ideologizada, de que menos Estado é melhor do que mais Estado. É uma questão de ter um Estado eficiente, de ter um Estado forte que permita usar esses instrumentos que estão à disposição de uma maneira inteligente. É claro que privatizar estatais, que são ineficientes, que estão na mão do Estado gerando corrupção e pagando salários que não deveriam ser pagos, que poderiam ser empresas na mão do setor privado ou simplesmente empresas que não precisariam existir, essas têm que ser privatizadas, sim. Agora, não é uma questão necessariamente de mais ou menos Estado. É uma questão de pensar o papel do Estado nesse contexto em que o Brasil ainda é um país emergente, preso à armadilha da renda média, do baixo crescimento, e que vai precisar ter um período de desenvolvimento bastante profícuo para que a gente possa reduzir essa discrepância que existe entre a nossa renda per capita e a renda per capita dos países mais desenvolvidos. Felipe, diante disso que tu falaste, há muito tempo eu já venho sentindo a necessidade de pensar a questão do planejamento governamental, mas quando eu comecei a estudar, eu fui perceber que os planos orçamentários são esdrúxulos no Brasil, principalmente no nível local, e aí não tem concepção nenhuma de planejamento, não há projeção, não há avaliação de receita, de projeção de receita, daí não há avaliação também de possibilidades de gasto que sejam mais eficazes, eficientes para a sociedade. Então eu penso, não sei, daí de repente tu possas esclarecer um pouco, mas eu penso que um grande problema é essa estrutura de planejamento orçamentária que se torna rígida e que é muito focada no médio prazo, que é quase que o governo, né, o tempo do mandato do governo não coincide, mas é quase que, porque são 4 anos, prorrogáveis por mais 4, e aí você tem no máximo 8 anos como sendo esse panorama de planejamento para um determinado governante. E aí a gente pensa, bom, mas para a infraestrutura, 8 anos é muito pouco, né? Para pensar políticas educacionais é muito pouco. Então você precisa pensar, como você falou, em planos de Estado. Para isso você tem que descolar do governo, né? Você tem que fazer projetos de Estado. Então, aí eu te perguntaria, qual é o papel da burocracia pública, qual é o papel dos políticos e qual é o papel da sociedade nessa instância de planejamento em que você sabe que os políticos passam, a burocracia fica e a sociedade também fica. Então, discorrer um pouco sobre isso, inclusive até para demonstrar que o ponto mais frágil nosso é o ponto de inércia. Por quê? Porque se você não tem planejamento, se você não constrói cenários otimistas, pessimistas, você não consegue também pensar soluções de maneira rápida e ágil. Imagina um estado, um Brasil, um país continental como o nosso, você, claro, se não tem nada pensado para situações emergenciais, você não vai conseguir tomar decisões boas. Então assim, só uma inquietação minha que já se estende há muitos anos e que eu tento administrar ela estudando um pouco orçamento e planejamento governamental. Mas quem sabe, né, vocês que estão lá dentro do governo conseguem entender melhor e talvez dar luzes às novas pesquisas acadêmicas para que a gente consiga pensar, então, o planejamento governamental. Essas questões são fundamentais, né? O que a gente tem no Brasil hoje são alguns instrumentos que não funcionam. Por exemplo, o Plano Plurianual, o PPA, que é para ser um plano de vinculação da LOA, né, do orçamento anual, da lei orçamentária anual, a uma questão mais de médio prazo, 4 anos à frente. Esse plano simplesmente não funciona, né? É uma legislação que é aprovada
sempre no segundo ano do mandato de cada presidente, né, para 4 anos à frente. Então, sempre pegando o primeiro ano do presidente seguinte, vale ainda o PPA aprovado pelo anterior para dar uma certa continuidade, mas é um instrumento que não funciona. Ele demanda uma mobilização da burocracia, da SOF, da Secretaria de Orçamento, de pessoas trabalhando nisso, mas que na prática não é um instrumento para planejar grandes obras de infraestrutura, projetos que vão além de 1 ou 2 ou 3 mandatos, né? Então, a gente precisa repensar isso. O que a literatura de orçamento vem indicando é uma coisa interessante, que é o Medium Term Expenditure Framework, que é o plano fiscal de médio prazo. Então, você tem que fazer, primeiro, um baseline, um cenário econômico prospectivo. A partir desse cenário econômico prospectivo, projetar o seu espaço fiscal, qual vai ser o seu espaço fiscal para os próximos anos, e a partir desse espaço fiscal, adotar políticas de avaliação periódica dos gastos, as spending reviews, né, políticas de avaliação periódica do gasto, para ir abrindo espaço no orçamento para políticas que sejam definidas como prioritárias, e ir reduzindo aqueles programas políticas públicas mais antigas que não estão surtindo efeito. Isso seria fundamental, porque hoje a gente tem um processo orçamentário que vai carregando por inércia programas passados que não são avaliados e que ocupam fatias importantes do orçamento. Por exemplo, os gastos tributários, né? A gente vai chegar está chegando numa marca de 400 bilhões de renúncias fiscais de gastos tributários. Esses gastos são desonerações, isenções, regimes especiais que muitas vezes tiveram um objetivo nobre, mas que ninguém sabe se eles atingiram esse objetivo nobre. E eles vão se arrastando ao longo dos anos. Então, é preciso avaliar política pública e, a partir desses mecanismos novos que a literatura de orçamento vem indicando, construir uma política baseada em planejamento, né? O PPA, sinceramente, não funciona. A gente continua a fazer, mas ele não funciona. Deveria ser extinto e substituído por uma coisa mais moderna, né? Tiago, tem alguma questão? Tem 2 questões aqui no chat. Uma delas é em relação... O microfone está desligado. Deixa eu ligar novamente. Às vezes a gente esquece disso, falta de hábito. 2 perguntas aqui. Uma delas é em relação à questão das análises sobre as reformas tributárias, né, que estão acontecendo. Tem 2, né, uma na Câmara, uma no Senado, e o governo acaba de mandar uma parte da dele. Eu queria saber a sua opinião sobre cada uma delas, se o IFE tem projetado alguma coisa, se tem algum painel já que vocês criaram sobre isso. Acredito que sim, mas é só para a gente ter... Sim. Olha, a gente tem notas técnicas publicadas sobre a PEC 45 e a PEC 110, estão disponíveis lá no nosso site, e certamente a gente vai analisar também essa proposta que foi divulgada hoje de unificação do PIS/COFINS, né, que finalmente foi enviada uma proposta pelo Executivo, tem a ver com essa unificação do PIS e da COFINS. O que acontece com o sistema tributário brasileiro é que ele é muito complexo. A gente tem um IVA, já tem um IVA, que é o ICMS. Só que o sistema do ICMS, ele é complicado porque você tem 27 legislações diferentes, cada estado regulamenta da forma que quer, e você tem ainda as alíquotas interestaduais. Quando tem um fluxo de comércio do sul-sudeste para o norte-nordeste, é uma alíquota interestadual. Quando tem na direção oposta, a alíquota interestadual é diferente. Esse sistema de 7%, 12%, ele foi pensado para que houvesse uma redistribuição de receitas, né, naquela linha da equidade fiscal federativa. Só que não funcionou, porque esse sistema de alíquotas interestaduais diferenciadas, ele gerou o espaço, a oportunidade, o incentivo para que se estabelecesse um mecanismo de concessão de incentivos tributários nos estados do Centro-Oeste, Nordeste e Norte. E esses incentivos acabam distorcendo a lógica econômica, custam muito caro e geram uma competição predatória entre os estados, que é o que se tem chamado de guerra fiscal. Então, o principal nó tributário no Brasil está no ICMS, isso é muito claro.
É claro que o governo avançando na questão do PIS/COFINS já vai ter algum avanço, vai ter alguma diferença, vai simplificar, mas o que precisa ser atacado é o ICMS. A PEC 45 e a 110, elas fazem isso, porque unificam 5 impostos, inclusive o ISS, que é municipal, o ICMS, que é o estadual, e 3 impostos federais, o PIS, COFINS e o IPI. Mas é um problema que não é só econômico, fiscal, tributário, é um problema político, porque há uma questão de quem vai perder e quem vai ganhar com essa reforma, e aí vem a questão de quem vai compensar os perdedores, quem garante que essas compensações vão acontecer, e como fica também a autonomia, né, daqueles estados que vão perder receitas próprias. Esse é o nó, por isso que até hoje não saiu. Em 2012, quando a situação fiscal era bem melhor, 2012 ainda, o governo da época apresentou uma proposta de unificação das alíquotas interestaduais e convergência para zero. Depois discutiu-se convergir para 4%. Isso ajudaria muito a simplificar o sistema, né? Mas não se conseguiu avançar, mesmo naquela época em que havia dinheiro para criar a Câmara de Compensação de Perdas e o Fundo de Desenvolvimento Regional. Havia recurso, mas não se conseguiu avançar. Então, agora, talvez a crise gere uma oportunidade para se avançar nisso. Mas reforma tributária é algo que se tem que discutir constantemente. Não é uma bala de prata que vai resolver todos os problemas da noite para o dia. É preciso também considerar que nesse contexto de crise da arrecadação, como a gente comentava, de queda das receitas, vai haver um ímpeto, também uma necessidade, uma demanda de todos os entes federados por aumentar a arrecadação. Isso se vê em várias coisas, né, em vários episódios. Por exemplo, o ministro da Economia falando em CPMF, querendo arrecadar. Os estados e municípios querendo mais transferência, querendo aumentar também a arrecadação. Então, essa dimensão da arrecadação, que já estava presente antes, com a crise ela fica ainda mais presente. E talvez isso influencie fortemente a tramitação dessas propostas, não só da 45 e da 110, como do PLP, que foi enviado hoje também pelo Executivo. A professora Daniela Arcanjo, do nosso curso de Administração Pública, também tem uma questão relacionada a essa questão da reforma tributária. Algumas questões você já citou, mas ela pergunta também se há um posicionamento do IFE em relação a propostas que visam reduzir a tributação sobre o consumo e aumentar a tributação sobre a renda e o patrimônio, e se o IFE tem algum trabalho de educação fiscal junto à população em geral, e se sim, qual é esse trabalho de educação fiscal, esse projeto de educação fiscal do IFE? Olha, a gente sabe que a renda é subtributada no Brasil, né? Então, do ponto de vista da equidade, da progressividade, você ter uma política de maior tributação da renda dos andares de cima, digamos assim, seria importante. Isso não é trivial de ser feito. A tributação de pessoa jurídica também precisaria sofrer alterações, mas não é papel da nossa instituição fiscal independente fazer propostas, né? Então, o que a gente faz é analisar as propostas que são colocadas na mesa, mas a gente não dá recomendação do que deve ser feito ou do que não deve ser feito. Claro que, ao fazer as análises, sempre pode ficar implícito, do ponto de vista pessoal, alguma opinião, etc., mas não como instituição. A questão da educação fiscal é muito importante. Há vários projetos nessa direção. Por exemplo, tem um projeto que se chama Orçamento Fácil, do Senado Federal, da Consultoria de Orçamento do Senado Federal, que é uma série de vídeos simples, né, com aqueles mecanismos de storytelling. Você vai usando imagens e vídeos simplificados, historinhas, para explicar questões orçamentárias. Eu acho que é um projeto bem interessante de cidadania fiscal. Do nosso ponto de vista, ainda que não seja uma função legal, a gente tenta fazer isso também por meio de palestras, de lives, de vídeos que são gravados em parceria com a TV Senado no nosso canal no YouTube, mas não aí não tem esse objetivo de educação fiscal, de cidadania fiscal. É uma coisa que indiretamente acaba acontecendo pela nossa atuação nesse objetivo maior da IFE, que é a questão da transparência fiscal e do acompanhamento das ações do governo, da política fiscal, de uma maneira mais macro, né, mais agregada.
tem alguma questão? Aqui tem várias questões no chat, mas algumas se repetem. De qualquer maneira, eu vou fazer. O Delfim Neto, o Luiz Fernando diz que o Delfim Neto afirmou em relação à narrativa do governo mais Brasil e menos Brasília, ou seja, que a ação econômico-liberal deve ditar o rumo do país, assumindo o papel do Estado, que o Estado torna-se uma espécie de ente mediador e que o mesmo tem a pujança necessária para ativar a economia ainda mais em um momento atual. Pergunto, o governo cederá às pressões pandêmicas para reorientar sua ação econômica considerando o liberalismo? Olha, essas questões mais ideológicas, elas ficam em segundo plano no momento em que você tem a casa pegando fogo, né? Em casa em que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Então agora não é hora de ideologias, de polarizações, é hora de pragmatismo. E pragmatismo nesse sentido é Estado eficiente. Precisa ter respirador, precisa ter leito de UTI, precisa ter a transferência de R$600 chegando para as pessoas sem desvio, sem pagamento indevido. Precisa ter as transferências para os estados e municípios, para as empresas. Então, esse momento não é um momento de discutir ideologia, mas é um momento de pragmatismo, de ter um Estado eficiente. Infelizmente, o que nós estamos vendo nesse momento é que o nosso Estado ele é tão ineficiente para fazer ajuste fiscal, quanto ele é ineficiente para fazer gastos, para aumentar os gastos quando tem que fazê-lo, né? Eu espero que a gente aprenda com essa crise e que consigamos, com uma atuação mais intensa do Estado, e isso envolve os estados e municípios também, não só a União, evitar o máximo de mortes possível, né? Agora, essa questão ideológica eu acho que é uma questão que fica em segundo plano. É claro que o Estado precisa ser racionalizado, nós temos que ter uma reforma administrativa, e tem propostas sendo cogitadas, né? Nos anos 90, a reforma do ministro Bresser Pereira, no governo Fernando Henrique, é uma reforma incompleta, que precisaria ser retomada. Rever as carreiras de Estado, rever a questão da progressão automática, rever os penduricalhos nos salários dos servidores, principalmente do judiciário, né? Essas são questões que precisam ser discutidas. Então, essa pergunta que ele faz tem que ser traduzida em questões práticas, né? E de como nós vamos enfrentar a pandemia nesse momento e de como as pressões que essa pandemia está gerando sobre o Estado vão fazer com que ele reaja e passe a ser mais eficiente também no pós-pandemia. Bom, Tiago, tem alguma questão? Tem mais uma aqui. Deixa eu clicar nela, que é da Maíra. Falando em arrecadação, né, a gente vai precisar agora, nesse momento, de um colchão de proteção social maior, né? E alguns economistas apostam numa reforma tributária que acentuasse a progressividade. Então, mas para além da reforma tributária visando a progressividade que você já deu as suas notas, como que você vê essa questão da necessidade de um colchão social maior ainda agora no futuro próximo, né, sobretudo? Olha, o Brasil é um país muito desigual, a economia nesse momento influenciada, prejudicada pela crise do coronavírus, vai piorar, isso vai exacerbar essas discrepâncias sociais e o Estado pode atuar para dirimir isso, né? Claro que no longo prazo, o que vai resolver isso em definitivo, ou o que vai resolver isso de uma maneira mais permanente é o crescimento econômico. Por isso que a gente precisa ter uma política de longo prazo para elevar as nossas taxas de crescimento, o que tem a ver com uma agenda da produtividade, da competitividade da indústria nacional, aumentar as exportações, gerar empregos de maior qualidade, investir em educação, tudo isso que a gente sabe, infraestrutura. Agora, no curtíssimo prazo, é preciso resolver o problema das pessoas que não vão ter dinheiro para comer, né? Isso está sendo feito agora com o programa dos R$600, aprovado pelo Congresso. É possível que se crie uma renda permanente, né, uma renda básica adicional, já existe o Bolsa Família, e é preciso discutir isso no âmbito dos programas que já existem. O dinheiro não cai do céu, né? Às vezes parece cruel dizer isso, mas é verdade. Quer dizer, o dinheiro ou vem da arrecadação de impostos, ou vem da emissão de dívida, ou vem da emissão de moeda, que gera inflação. Então, é preciso ter claro que qualquer ação mais custosa que seja tomada vai ter que ter indicada uma fonte de financiamento. Então, discutindo bem
e avançando nessa direção, é possível fazer. Felipe, e, bom, citasses alguns elementos importantes como fonte de financiamento da crise, né? Então, a gente sabe que o governo federal ele já vendeu algumas reservas cambiais para obter recursos, né? Não sei se ele vai continuar vendendo reservas cambiais, se é uma fonte, na tua opinião, de financiamento para essa crise. De qualquer maneira, o nível de endividamento também tem limites. Você acha que vai chegar um momento que a gente pode emitir moeda? E se a gente fizer isso, quais são as consequências? A gente viu, por exemplo, há estudos que têm demonstrado que em 2008, né, tanto os Estados Unidos quanto o Japão emitiram moeda. E nem por isso os níveis de inflação se elevaram, né? Então, há uma contra-teoria, a teoria quantitativa da moeda, que vem dizendo que, olha, quem sabe a emissão de moeda não é tão perigosa assim. Então, eu queria saber a tua opinião, se essa poderia ser uma fonte de financiamento nesse momento de crise, e também quais seriam os complicadores no médio e longo prazo se a gente tomasse essa decisão. Olha, a chamada teoria moderna da moeda, que agora está em moda, ela não se aplica a países como o Brasil, porque o Brasil tem debilidades estruturais. A nossa taxa de juros, para começar, não é zero, é 2,25%, e ainda que seja muito baixa, e o fato de ela ser muito baixa já significa que nós estamos convivendo com uma quantidade de moeda em circulação maior do que quando ela estava em 14% e 25% lá em 2016, então já tem uma expansão monetária, uma política monetária expansionista em curso. Não dá para a gente comparar simplesmente o nosso caso com o caso do Japão e da Alemanha, porque a Alemanha e o Japão têm uma produtividade que cresceu muito nos últimos anos, tem uma taxa neutra de juros, a taxa de juros que sai do modelo macro, muito baixa, baixíssima, e tem juros reais negativos. Então, você tem dois grandes passivos, que é moeda e dívida. Quando o juro é negativo, ou zero, o que nós estamos dizendo é que é indiferente emitir moeda ou emitir dívida, né, se o juro é zero. Só que o juro no Brasil não é zero, ele é muito baixo, 2,25%, o juro real está entre 0% e 1%, pode até chegar um momento que fique temporariamente negativo, mas como a gente tem uma produtividade em queda e muito baixa, isso significa que quando a demanda começar a reagir e começar a haver um reaquecimento da economia, isso vai influenciar a política monetária. O juro não vai ficar para sempre nesse patamar baixo. Então, políticas de venda de reservas, por exemplo, é preciso explicar bem. Quando o Banco Central vende reservas internacionais, o que acontece é que ele reduz a operação compromissada. Então, ele reduz a posição das operações compromissadas para que se garanta o mesmo nível de liquidez na economia. Só que a venda de reservas, ela não é guiada para gerar efeito fiscal. Ela é feita por razões que têm a ver com o balanço de pagamentos, com as contas externas do Brasil. No começo desse ano, até março, abril, o Banco Central vendeu bastante reserva, o balanço de pagamentos teve saídas de capitais importantes, e então o Banco Central vendeu. Esse ritmo diminuiu, mas essa venda de reservas fez com que a dívida bruta do governo geral ficasse um pouco menor do que ela está hoje. Ela poderia estar num nível ainda maior. Então, note bem, a venda de reservas, ela não gera dinheiro para ser gasto em políticas públicas, investimento, em outros gastos, etc. Ela reduz o nível da dívida, e ao reduzir o nível da dívida, ela influencia indiretamente a política de déficit público, né? É assim que funciona. Agora, é um risco muito alto você fazer uma política deliberada de venda de reservas para gerar esse efeito sobre a dívida e depois sobre o déficit. Por quê? Porque, passada essa tempestade, o nosso balanço de pagamentos, a gente tem contas externas, né? O balanço de pagamento tem duas grandes contas, que é a conta corrente, a balança de serviços e rendas, e tem a conta capital e financeira. Se houver uma saída de capitais muito grande na conta capital e financeira,
e com a recuperação da demanda agregada houver uma piora do déficit em conta corrente, que hoje está um pouquinho positivo, a taxa de câmbio pode ser pressionada, e aí nós vamos precisar das reservas, né? Vamos precisar das reservas e vamos precisar ter uma política monetária diferente. Então, essas questões não são triviais, não é uma questão de vamos começar a emitir dinheiro ou vamos começar a vender reservas. A emissão de moeda, por exemplo, nós estamos sob um regime de metas de inflação. Então, para uma meta de inflação que nós temos, é preciso ter uma determinada meta Selic também que nós temos, para que se cumpra essa meta de inflação. Ah, mas a inflação está ficando abaixo da meta. Sim, então o Banco Central faz o que ele vem fazendo, que é reduzir a meta Selic. E ao reduzir a meta Selic, ele permite uma expansão monetária maior. Esses são os mecanismos que a gente tem hoje. Seria muito complicado fugir disso, né? A saída nesse momento é aumento da dívida pública, não tem muito por onde escapar. A restrição fiscal nessa atuação contra a crise, ela foi flexibilizada. A dívida vai aumentar 20 pontos do PIB nesse ano. O déficit vai ser de 877,8 bilhões. Então, a restrição fiscal não está sendo motivo para que não se atue contra a crise. A ineficiência do Estado em gastar os recursos é um problema maior. E o impacto, então, do orçamento de guerra? Porque, para mim, a última questão, Thiago, se tu quiser já depois pensar, mas porque existe no Brasil uma regra de ouro, né? Você não pode gastar, por exemplo, despesas correntes se endividando, né? Então, o que fazer para lidar com esse mundo de despesas correntes que foram criadas e geradas em função da pandemia, se a gente tem uma regra de ouro? Daí, se optou por fazer esse orçamento de guerra, em que essa regra de ouro, não seria contemplada, mas como é que vai ser gerenciado essa questão das despesas despesas e receitas correntes e de capital a partir desse momento em diante? A regra de ouro é uma regra constitucional que diz que não se pode fazer dívida se for para financiar gastos correntes. Ela já vem sendo descumprida há 2 anos, com autorização do Congresso, né? O que aconteceu é que a PEC do orçamento de guerra reconheceu que esse momento é um momento de aumento de gastos e esses gastos vão ter que ser financiados com aumento de dívida. E não vai ser para investimento, vai ser para gasto para valer, né? Logo, a PEC da guerra liberou a observação da regra de ouro durante a calamidade. O teto de gastos, que é outra regra constitucional, também está sendo respeitado. Por quê? Porque todas as despesas para combate à crise estão saindo por medidas de crédito extraordinário. E o crédito extraordinário, pela regra da emenda constitucional 95, ele está excepcionalizado do teto, né? E, finalmente, a outra regra, que é a meta de resultado primário, essa está excepcionalizada pelo artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, a gente está com um arcabouço fiscal que está todo excepcionalizado nesse ano, e a partir do ano que vem isso vai ter que ser revisitado, né? O teto de gastos vai voltar a ser binding, vai voltar a ser uma restrição. A meta de primário, o que o governo fez? No PLDO para o ano que vem, o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, ele anunciou uma meta que ele chamou de flutuante. Ele se comprometeu com a despesa, mas não se comprometeu com a receita. Se a receita for menor, o déficit vai ser maior. Resolveu dessa forma. Mas o teto de gastos é uma restrição importante. Pelas nossas contas, ele tende a ser rompido no ano que vem, e aí seria um problema. Teria que ver como acionar os gatilhos que estão previstos na emenda 95. Já a regra de ouro é um problema menor, porque a saída que se encontrou lá em 2018 foi bem aceita, não foi questionada pelo TCU e está sendo utilizada, que é o seguinte: o governo manda o projeto de lei orçamentária anual com o rombo, a fatia de despesas correntes que vai precisar ser financiada por aumento de dívida, e condiciona a aprovação de um PLN, um projeto de lei do Congresso Nacional, deixando então, respeitando então o que está escrito na Constituição, quando se diz que a regra de ouro, né, o enunciado da regra de ouro, que não se pode fazer dívida para financiar gastos correntes, exceto ou ressalvado com autorização do Congresso. É assim que vai se resolver.
Agora, há um encontro marcado com a discussão das regras fiscais, porque as nossas regras fiscais, elas estão desancoradas do objetivo maior, que é a sustentabilidade da dívida, o controle da dívida em relação ao PIB num determinado prazo, né? Isso vai precisar ser discutido em algum momento e em benefício de uma maior racionalidade nesse arcabouço fiscal vigente, né? O teto de gastos é uma medida importante, ele tem problemas e vai precisar ser discutido. Então, diante disso, Felipe, só para fechar, o que a gente vê muito no nível municipal é a triangulação para não incorrer na regra de ouro, você faz uma triangulação, você usa as caixinhas lá do orçamento para você não incorrer nesse problema. Mas no fundo, já se usa há muito tempo despesas de endividamento para você pagar despesas correntes. O que você faz é um jogo entre as caixas diferentes que existem no orçamento e daí você faz uma triangulação. Então, com certeza a regra de ouro precisa ser revista, até porque, na prática, o que funciona mesmo, eu acho, ainda é o financiamento de despesas correntes por meio da descapitalização do patrimônio do Estado, ou por meio de dívida, ou mesmo pela venda de um imóvel. A gente vê várias situações parecidas no nível local. Você está coberta de razão. A regra de ouro é uma regra datada. E da forma como ela foi concebida no Brasil, o que nós tivemos foi um aumento da dívida e uma redução dos investimentos, que é exatamente o contrário do que se preconizava com a regra de ouro no livro-texto, né, de macroeconomia, que é só fazer dívida se fosse para investir. Então, nós conseguimos a proeza de, sob a vigência de uma regra de ouro na Constituição, aumentar a dívida fortemente e reduzir os investimentos. Porque seria tomar muito tempo aqui para explicar, mas a nossa regra de ouro, ela tem de um lado da equação despesas de capital e não investimentos, e do outro lado da equação as operações de crédito. Só que são as operações de crédito líquidas das transferências financeiras, né? Então, quando você tem, por exemplo, uma despesa com o FIES, é uma despesa de capital, não é investimento, mas se você fizer 10 bilhões do FIES, fizer 0 de investimento e fizer 10 bilhões de dívida, você cumpriu a regra de ouro, mesmo tendo feito 0 de investimento. E como esse exemplo, tem vários que a gente poderia citar para mostrar como a regra de ouro, no caso brasileiro, é muito ruim e precisaria, sim, ser abolida ou revista. A meu ver, ela deveria ser abolida, porque é uma coisa que nasceu errada e não teria muito conserto, né? Daí me preocupa a proposta da PEC, chamada PEC da emergência fiscal. Que a PEC da emergência fiscal, ela traz o acionamento dos gatilhos do teto de gastos para o âmbito da regra de ouro, que é uma regra ruim. Mas, enfim, essa é uma questão que a gente poderia ficar mais 2 horas aqui discutindo. Bem, obrigada. Tiago, a gente pode fazer essa discussão quando ela tiver para... Quando tiver mais materiais sobre isso, a gente pode fazer essa discussão, refazer essa discussão. Você é muito bem-vindo no FPR Litoral, sempre que possível. A gente gostaria de contar contigo, sim. Então, a gente não tem mais perguntas, dado o nosso prazo, vamos ser bem britânicos, ou quase britânicos no tempo. A gente agradece muito a sua participação, o convite, a gente fica muito feliz, nós ficamos muito felizes de conseguir fazer esse evento contigo, esse webinar. Eu acho que é importante para os nossos alunos, a gente conseguiu unir alunos de 2 cursos diferentes, e a gente acaba discutindo muito isso, a realidade, nós conseguimos discutir crédito para gestão, a gente conseguiu discutir as questões de orçamento, de impostos, de reforma tributária que afetam ambos os cursos, afetam ambos os alunos. Então a gente fica muito, muito feliz. A gente espera contar com você mais vezes. Sempre que você estiver disponível, nós ficaremos muito felizes. Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado a vocês pelo convite, parabéns pela iniciativa e obrigado pela paciência aí de me ouvir. Muito obrigado, boa noite a todos. Boa noite, muito obrigada, Felipe. Boa noite. Tchau, tchau.